Bom dia! Essa é a primeira aula sobre o curso de transtornos de personalidade. Meu nome é Tomás, eu sou psiquiatra, né? Tenho a minha formação de graduação, residência e mestrado pela USP de Ribeirão Preto e atualmente eu trabalho como professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A respeito do curso, o público-alvo seriam a equipe multiprofissional que atua no atendimento desses pacientes, né? Então é um curso que vai ser proveitoso não só para médicos, residentes de psiquiatria, mas também para psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, dentre outros profissionais que podem estar envolvidos no cuidado desse tipo de paciente. Bom, os objetivos do curso vão ser trabalhar o alicerce, trabalhar o conhecimento teórico necessário do ponto de vista da psiquiatria para atuar no atendimento dessa população. Claro que dependendo da tua profissão, você vai precisar de uma outra bagagem teórica além dessa que eu estou falando, né? Então, quem trabalhar com terapia cognitivo comportamental precisa ter visão que a TCC tem a respeito. Quem trabalhar com psicodinâmica precisa da visão que a psicodinâmica possui. A enfermagem tem todo um código de diagnóstico próprio e por aí vai. Né? Então aqui eu estou trazendo conhecimento, a base teórica do conhecimento da medicina. Os princípios que eu uso para montar o curso, eu tento fazer o mais objetivo e prático possível. Eu não fico me prolongando ou colocando muito conteúdo que não tenha muita implicação para a prática clínica. Eu busco fazer uma linguagem mais acessível possível, né? Existem alguns termos que a gente precisa utilizar que são muito necessários para compreender o transtorno, mas eu sempre explico o que eles significam quando é preciso. As aulas eu busco gravar elas com uma duração entre 20 e 30 minutos, nunca, assim, jamais passando de 40 minutos, né, que é um tempo que é muito difícil prestar atenção numa aula tão longa. Sempre coloco tudo com embasamento científico, né, muito tudo assim alicerçado por informações de livro-texto, de guidelines, diretrizes, artigos científicos. E eu também coloco a minha opinião, né? Assim, o que eu tenho de experiência clínica no atendimento com essa população. Bom, a importância dos transtornos de personalidade sim, para quem trabalha com saúde mental é muito, muito, muito importante. É, é, Estudos epidemiológicos colocam assim que 11% da população possui algum transtorno de personalidade. Então, eles estão entre os transtornos mentais mais comuns. O conjunto de transtorno mental mais comum de todos são os transtornos de ansiedade. Como o transtorno isolado, a depressão é o mais comum. Alguns países o tabagismo passa a depressão. Então, assim, junto com os transtornos por uso de substância, os transtornos de personalidade estão entre o terceiro e quarto grupo de transtornos mais comuns. Eles são mais comuns em homens, o que é um pouco, pode ser um pouco surpreendente para quem já trabalha, por causa que na prática clínica nós atendemos muito mais mulheres com transtorno de personalidade do que homens. E isso acontece porque os transtornos borderline e histriônicos são mais comuns é, 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 eles tendem a ser mais comuns em mulheres e que buscam atendimento clínico. É, é, então, existe a questão de que mulher busca mais cuidado, mais tratamento para si própria do que homem, e por isso a gente acaba vendo muito mais. Borderline, por exemplo, tem estudo mostrando que é igual entre os homens e mulheres, apesar de na prática clínica a gente vê muitíssimo mais mulheres do que homens. Eles são associados a baixa renda, e isso provavelmente é uma associação bidirecional, né? Tanto de pessoas que foram criadas em condições de baixa renda tem um risco maior de terem sofrido algum tipo de abuso, de violência ao longo da infância, de pais violentos, pais usuários de substância, assim como a pessoa pode não conseguir ascender na vida ou empobrecer por conta do transtorno de personalidade. Então, existe também associação com desemprego, ele é mais comum em pessoas desempregadas e com baixo nível educacional. Estão associados a uma morbidade muito grande, né? Tanto o sofrimento que traz para a própria pessoa ter aquelas características de personalidade tão inflexíveis, rígidas e prejudiciais a si própria, como também prejuízo nos relacionamentos com as outras pessoas, trabalho, amigos, cônjuge, família.
Então é uma doença assim, que traz sofrimento para a própria pessoa e para as pessoas próximas que convivem com ela. Parte deles são relacionados com aumento de suicídio, né? Tanto tentativa de suicídio como suicídio concretizado. Aqui se relaciona principalmente com transtorno borderline, histriônico, narcisista, antissocial e também com a personalidade dependente. E alguns deles são relacionados ao aumento de agressividade, de violência doméstica, de uso de drogas, tanto como a pessoa é, como abusador, né, a pessoa que agride os demais, como as pessoas que são abusadas. O transtorno de personalidade é relacionado às duas condições, tanto de agressor quanto de vítima. E eles são relacionados a uma altíssima frequência de comorbidades psiquiátricas. Todos eles têm uma relação com depressão e com ansiedade, e vários deles possuem comorbidade com outros transtornos de personalidade entre si, com transtornos por uso de substância, com toque, transtorno de estresse pós-traumático, dentre outros. Então, na verdade, é mais regra a gente ver o paciente com transtorno de personalidade tendo uma comorbidade psiquiátrica do que aquele com um transtorno de personalidade puro, sem mais nada. Definição a respeito, né, que a gente já começou a falar sobre isso. Então, a personalidade ela é definida como um conjunto de padrões de comportamentos estabelecidos pelos quais uma pessoa se relaciona e compreende o mundo à sua volta. Claro que você tem N definições de personalidade, né, algumas que são inclusive muito mais amplas, mais abrangentes do que essa. E é interessante a gente ter ideia, assim, porque como a gente fala transtorno de personalidade, como que você fala que a personalidade de uma pessoa é um transtorno mental? Né? Então, assim, a base para fazer esse tipo de argumentação vai colocar que o transtorno de personalidade surge quando alguém desenvolve um padrão inflexível e intransigente de pensamento e comportamento mal adaptativo que prejudica significativamente o funcionamento social ou ocupacional e pode causar sofrimento interpessoal. Então, assim, a gente fala um transtorno de personalidade quando aquelas características de personalidade são muito rígidas, inflexíveis e trazem alguma forma de prejuízo para si próprio e para os demais. Então, a definição que o DSM coloca é que o transtorno de personalidade é um padrão persistente de experiência interna e comportamento, é algo assim que faz parte do jeito de ser da pessoa, né, ao longo de anos e anos a fio, não é algo temporário ou diferente do normal da pessoa, como acontece numa depressão, por exemplo. Se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Como assim, Tomás, se desvia acentuadamente das expectativas da cultura? Se a pessoa não for do jeitinho que a cultura quer, então ela tem transtorno de personalidade? Não, não é nada disso. A ideia dessa questão da expectativa de cultura é da gente contextualizar o comportamento, os pensamentos, a forma de interagir da pessoa de acordo com a cultura dela. Porque se colocasse um padrão universal, você estaria impondo o padrão de uma cultura a outras culturas. Então, um exemplo que existe disso, por exemplo, é do transtorno de personalidade dependente, em que a pessoa não consegue tomar decisões por si própria, tanto para coisas pequenas do dia a dia, né, assim, que roupa comprar, que roupa vestir, para onde sair, até coisas grandes, né, de com quem casar, que carreira seguir, etc. Então, por exemplo, existem culturas em que se a mulher for muito submissa, muito dependente ao marido, aos pais, isso é visto como uma coisa boa, como uma coisa a ser glorificada. Então, nessa cultura, esse comportamento não seria um transtorno de personalidade, por causa que você estaria impondo um padrão ocidental de individualismo a uma cultura coletivista. Então, assim, esse padrão de comportamento é difuso e inflexível, ele acontece em vários contextos diferentes, ao longo de várias situações com várias pessoas diferentes. Ele começa na adolescência ou no máximo no início da fase adulta, né, que é quando a personalidade da pessoa se consolida de certa forma, né? A nossa personalidade não é inflexível ao longo da vida, mas grande parte da personalidade as bases vão estar moldadas até essa fase da
final da adolescência e início da idade adulta. Muitas vezes, essas características de personalidade já vão se manifestar ao longo da infância, só que na infância a gente evita muito fazer esse tipo de diagnóstico, né? O diagnóstico de transtorno de personalidade, ele pode ser feito na adolescência, desde que seja assim, muito claro, por mais de um ano com aquele padrão, e ainda assim com uma certa ressalva. Ele é estável ao longo do tempo, né? A gente está falando aqui de vários anos de evolução, e leva a sofrimento e prejuízo. Isso daqui, o sofrimento, o prejuízo, na minha opinião, é o coração, é o alicerce da psiquiatria, né? Que a gente estuda, tenta compreender e ajudar pessoas que têm algum tipo de sofrimento muito intenso pela condição que ela está passando. Então, assim, não faz sentido você dizer que determinadas características de personalidade sejam patológicas se aquilo não traz alguma forma de prejuízo e sofrimento para a pessoa ou para os demais. Então, assim, quando aquelas características de personalidade são tão rígidas, inflexíveis, persistentes, ao ponto e que se desviam muito do que seria razoável, do que seria sensato, do que seria senso comum, e trazem sofrimento e prejuízo para a pessoa, aí sim que a gente pensa que aquilo é algo patológico, que precisa de cuidado, que precisa de intervenção. Bom, assim, traços de personalidade todo mundo tem, né? Quando a gente estuda transtorno de personalidade, é normal que a gente se identifique com várias características de alguns transtornos, isso é totalmente normal, só que é importante definir assim, a diferença do traço de personalidade para a personalidade, para o transtorno de personalidade em si. Então, os traços de personalidade só constituem transtorno de personalidade somente quando são inflexíveis, mal adaptados e causam prejuízo funcional ou sofrimentos subjetivos significativos. Ou seja, traz prejuízo para o trabalho, para o convívio com outras pessoas, para o convívio com família, para o convívio conjugal, ou um sofrimento subjetivo intenso. Sobre os transtornos mentais abordados, né, são 10 transtornos de personalidade, segundo o DSM, e eles são divididos em 3 agrupamentos. O grupo A, né, que vai incluir o transtorno de personalidade esquizoide, esquizotípico e paranoide, todos eles podem ser premórbidos de esquizofrenia ou de transtornos psicóticos. O transtorno esquizoide ele é muito semelhante aos sintomas negativos da esquizofrenia, por exemplo, né, que a pessoa que tem uma expressão afetiva muito pequena, ela própria relata que dificilmente vivencia emoções com muita intensidade, uma pessoa extremamente fechada, se comunica muito pouco com os demais, não tem interesse em criar vínculos afetivos, não tem interesse em namoro, são pessoas muito reclusas, podem ter problemas em estudos, trabalho, autonomia por conta de tudo isso. O esquizotípico é quase uma psicose atenuada, pessoa que tem crenças muito, muito particulares, muito individualizadas, que não fazem parte do contexto da cultura. Então são pessoas que podem ser assim, extremamente supersticiosas, acreditar em teorias de conspiração, podem ser pessoas muito excêntricas, mal cuidadas no seu vestir, ter dificuldade de interação social, dificuldade de relacionamento no trabalho. Personalidade paranoide, o próprio nome já dá muita dica, né? São pessoas extremamente desconfiadas das demais, acham que as outras pessoas estão fazendo as coisas por maldade, quando fazem alguma coisa boa, acham que tem um interesse por detrás daquilo, sempre acusa muitos outros, fica com raiva dos outros, é um transtorno inclusive associado à agressividade, criminalidade, né? Porque a pessoa agride achando que está sendo agredida quando aquilo não está acontecendo. Pessoalmente, eu nunca vi ele isolado. Eu sempre vi em comorbidade com transtorno borderline ou com outros transtornos de personalidade. Então, o agrupamento B, o cluster B, né, ele é composto por essas 4 categorias, né? O borderline, que assim, é o que a gente mais vê na prática clínica, o que mais busca atendimento, né, que são pessoas muito instáveis e impulsivas, né? Então o humor da pessoa cada hora está de um jeito, tem crise de raiva, tem muito problema de relacionamento interpessoal, muita briga, vê tudo como 8 ou 80, são pavio curto, enfim,
é muito comum que a mídia erroneamente chame isso de bipolar ou de bipolaridade. Quase sempre, quando a mídia está falando bipolaridade, está falando do borderline e não do transtorno bipolar. A transtorno de personalidade histriônica ou personalidade dramática, que são pessoas que sentem necessidade de ser o centro das atenções, fazem tudo para ser o centro das atenções, demonstram sentimentos muito superficiais, que são interpretados como falsos pelos outros, porque a pessoa mal te conhece, começa a te tratar como se fosse amigo de infância, tendem a ser muito falar as coisas de forma muito prolixa, circunstancial, rebuscada, fala e não diz nada. Narcisista, né, que seria a pessoa assim que tem que tem um senso de grandiosidade própria, que se acha mais importante que as demais, que acha que deve ser admirada, que está num nível acima dos outros, que ela não pode se relacionar ou ser associada com qualquer pessoa ou com qualquer instituição, que tem que ser sempre algo relacionado à fama, dinheiro, poder. O antissocial, a psiquiatria chama antissocial a mesma coisa que o psicopata. Né? O nome anterior era psicopata, foi mudado para personalidade antissocial por conta de estigma, mas é sinônimo. Tá? O antissocial não o antissocial não é pessoa tímida, fóbica social. E o cluster C, né, o agrupamento C, vai incluir o transtorno da personalidade esquiva ou evitativa, que é muito semelhante a um quadro de fobia social generalizada. A personalidade obsessiva, compulsiva ou anancástica, né, que é uma pessoa extremamente rígida, formal, escrupulosa, que gosta de seguir as regras, é muito perfeccionista, se atém a detalhes e perde o foco das coisas, o objetivo das coisas, de tão preocupada que ela está em fazer tudo de forma perfeita. E a personalidade dependente, que eu acabei já explicando anteriormente no exemplo cultural, né? Bom, esse aqui provavelmente acho que é o slide mais importante do curso inteiro, né? Algumas atenções que eu chamo. Evitar rótulo, não é porque a pessoa, assim, o transtorno de personalidade não define quem a pessoa é. A personalidade da pessoa sempre vai ser muito mais ampla do que o transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade nada mais é do que a descrição de uma série de características que costumam acontecer em conjunto e que vão trazer aquele prejuízo para a pessoa. Mas a pessoa sempre é muito maior do que isso. Sempre tem os gostos dela, as aspirações, as motivações, o histórico de vida. Então a gente deve evitar rótulo, inclusive entre profissionais de saúde, que é muito comum o profissional de saúde ter dificuldade de tratar a pessoa com transtorno de personalidade e começar a estigmatizar o próprio profissional de saúde, começa a estigmatizar o paciente. Um border chato pra caramba, uma histriônica, sabe? Então a gente tem que evitar esse tipo de rótulo e evitar, inclusive, que às vezes a pessoa, o próprio paciente ou os familiares comecem a se tratar como rótulos. De vez em quando isso acontece, é complicado. O baixo insight, sintomas egossintônicos, podem ser muito presentes. Baixo insight significa que a pessoa tem uma percepção ruim sobre a própria condição. Isso é muito comum, né? Então às vezes a gente precisa conversar com os familiares para que eles sim descrevam os comportamentos mal adaptativos, nocivos que a pessoa faz, porque às vezes ela acha que não está fazendo nada de errado, ela acha que ela está certa e o planeta Terra que está errado e ela está certa. E sintomas egossintônicos, né? Sintoma egossintônico significa que a pessoa se identifica com o sintoma, fala, eu sou assim, eu sou explosiva mesmo, eu não levo desaforo para casa, se falar alguma coisa que eu não gostei, vai ouvir de volta e pronto, acabou. E a pessoa, junto com baixo insight, a pessoa assim, não percebe que isso torna ela uma pessoa briguenta, barraqueira, que traz problema em tudo quanto é relacionamento por ela ser desse jeito. Então, assim, isso é um grande desafio no tratamento, né? O contrário do sintoma egossintônico seria o sintoma egodistônico, que a pessoa fala, por exemplo, cada hora eu tô de um jeito, meu emocional é uma montanha-russa, uma hora eu tô bem, de repente eu tô triste, de repente eu tô irritado, de repente eu tô depressivo, não gosto de ser assim, não queria ser assim. Então a pessoa não se identifica com os sintomas, com as características. Então, isso seria o egodistônico.
Quando é egossintônico é muito mais difícil de tratar, já que a pessoa pode não ver necessidade de mudança, ela acha que os outros têm que se adaptar a ela. Dificuldades no vínculo terapêutico, eu acabei já citando isso, né, de que podem ser pacientes que trazem uma demanda muito grande para o profissional, que ligam no final de semana, de noite, de madrugada, que ameaçam suicídio, que manipulam o terapeuta, ou que seduzem o profissional de saúde, né? Assim, não só a sedução sexual, mas a sedução assim, de bajular a pessoa, você é o melhor profissional, não, você vai me ajudar. Isso é uma forma assim, de colocar o profissional com a parede, né? Que você pode de certa forma, assim, o profissional se sentir coagido, que eu tenho que me desdobrar para ajudar essa pessoa, né? E às vezes adoece o próprio profissional por conta disso. Então, assim, se isso estiver acontecendo, é interessante conversar com um colega, buscar uma supervisão e, na pior das hipóteses, pedir para o paciente encaminhar para outra pessoa se você próprio não está dando conta, está adoecendo ao cuidar daquela outra pessoa. Cuidado com a transferência e contra-transferência, né? Esses aqui são conceitos da psicanálise, né? Da psicologia psicodinâmica, que envolve os sentimentos que despertam no que vão ser despertados no terapeuta pelo paciente, né? Falando assim de forma hiper simples. Então, assim, é comum que o profissional sinta raiva, sinta sono, sinta nojo, desprezo do paciente. Pode acontecer do profissional se sentir sexualmente seduzido pelo paciente. E qualquer uma dessas situações é um sinal vermelho, assim, de que você deve buscar ajuda para si próprio e, que nem eu falei, na pior das hipóteses, transferir o paciente para evitar algo mais problemático. Quando a gente nós próprios, depois de passar por uma terapia individual, se conhecendo bem, a gente próprio pode usar a transferência com transferência ao favor da terapia, né? Que você te ajuda a identificar características do paciente, né? Então, por exemplo, pacientes com características narcisistas ou antissociais podem despertar raiva no terapeuta. Às vezes, paciente borderline, histriônico pode despertar algum sentimento assim de desconforto, ou até de nojo, de desprezo. Então, assim, se você se torna uma bússola para te ajudar a avaliar o paciente em alguns casos. E uma discussão grande que existe, né, é a questão do diagnóstico categorial versus diagnóstico dimensional. O diagnóstico utilizado atualmente pelo DSM-5 e que foi utilizado no DSM-4 e 3 é o diagnóstico categorial, que é esse que você tem aquela lista de sintomas e se o paciente preenche um número mínimo de sintomas, ele tem aquele diagnóstico. O que acontece é de que o paciente real não é desse jeito. Ele não vai se enquadrar naquela caixinha de sintomas. O paciente assim, que se enquadra perfeitamente naquela lista de sintomas e em nada mais é a exceção e não a regra. A regra é o paciente, por exemplo, tem várias características do borderline para fechar o diagnóstico, mas também tem algumas características do transtorno de personalidade histriônico, narcisista, eventualmente antissocial, pode ter características do transtorno de personalidade dependente, por exemplo. Então, assim, isso seria o diagnóstico dimensional, né? Que ele preenche um conjunto de características para você pensar que tem um transtorno de personalidade, mas em vez de você colocar uma categoria de que tem esse transtorno de personalidade, você fala que tem transtorno de personalidade pronto, caracterizado por isso e aquilo, que são os sintomas que você identificou como prejudiciais naquele paciente em específico. Então, assim, a gente usa o diagnóstico categorial, mas na prática a avaliação é dimensional, já que ele possui características de outros transtornos de personalidade, assim como sintomas depressivos, ansiosos, dependência química e outros transtornos mentais que podem estar comórbidos. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa introdução e que vocês aproveitem o curso. Esses aqui são os meus contatos. E um grande abraço e até as próximas aulas.